as suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro? Pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na radioava.global. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um programa do Contas a Direito. Eu sou Manuel Gomes e comigo em estudo, como sempre, tenho a meritíssima advogada, doutora Margarida Marques. Olá, Margarida, boa tarde. Olha, Manuel, tu hoje estás-me a trocar o nome. Não é Margarida, mas é Madalena. Mas não faz mal, eu no outro dia também te troquei o nome. Desculpa lá, isto é assim. Era só para ver se estavas atenta. A ver se eu estava atenta. Boa tarde, Manuel. Ora bem, vamos começar mais uma rubrica e hoje vamos falar sobre... Vou-te lançar um desafio. Diz-me. Posto por um nosso espectador, ouvinte, que é contratos de sociedade e as respectivas alterações que possam ou não haver no contrato de sociedade. Ora bem, esse tema dos contratos de sociedade é um tema que me é especialmente caro. E sobretudo porque eu levo muito a sério a ideia de... Mas não fosses tu uma advogada empresária. Eu levo muito a sério a ideia de transmitir a quem decide celebrar um contrato de sociedade a tomada de consciência do que é que isso significa. Aliás, eu acho que muitas pessoas nem têm a consciência de que estão a celebrar um contrato. Ok? Quando constituem uma sociedade, não é? Ora bem, alterações ao contrato de sociedade. Olha, Manuel, pode correr tudo muito bem, não é? Se as pessoas estiverem de acordo, como sempre, não é? Eu, na celebração de contratos de sociedade, desaconselho sempre a divisão do capital social a meio, 50-50. E vamos imaginando que estamos a falar de duas pessoas, como é evidente. Porque isso significa que ou há unanimidade, ou se entendem em tudo, ou nunca decidem nada, não é? Mas também se um tiver a maioria e o outro não tiver, também temos aqui sempre problema. Temos um desequilíbrio. Temos, sem dúvida que temos. Mas esse desequilíbrio, eu diria que é um mal necessário. Ou seja, repara, um contrato de sociedade pode ser naturalmente alterado por acordo entre as partes e por isso eu dizia, pode correr tudo muito bem. Claro, as pessoas decidem, alteram, seja qual for a cláusula, seja um aumento de capital, seja uma nomeação de um gerente, enfim, tudo perfeito. Quando as pessoas não se entendem, não é? Porque as sociedades começam todas muito direitinhas e depois de vez em quando há ali uns percalços, a lei tinha que prever uma saída para a falta de acordo, não é? E portanto, o Código das Sociedades Comerciais prevê expressamente a possibilidade de, através de uma deliberação em Assembleia de Sócios, vir a ser imposta uma alteração, não é? Portanto, claro, o sócio minoritário fica sujeito às deliberações do sócio maioritário. Pronto. A lei fala expressamente na necessidade de uma maioria qualificada. Então, quer dizer que o que manda sempre é o capital social. Sem dúvida. A percentagem do capital sem social. Dúvida, sem Desde dúvida. que haja uma maioria de capital social, mesmo que seja um sócio só, e por exemplo haja 20 sócios, sim. mas um tenha a maioria do capital, esse constitui a olha, maioria. A lei diz que neste caso tem que ser uma maioria qualificada, o que também se compreende. Portanto, tem que ser o sócio ou o conjunto de sócios que reúnam pelo menos 3/4 do capital social. E é evidente que esta maioria tem que ser qualificada, porque senão caíamos também numa situação que também não é aconselhável, em que qualquer um com uma maioria simples, qualquer um ou qualquer grupo de sócios com uma minoria simples, impunham aos demais todo o tipo de alterações que quisessem, não é? E portanto tem que haver aqui um equilíbrio, porque note-se, alterar um contrato de sociedade ou ser alvo dessa alteração, ser sujeito a essa alteração, pode ser de extrema violência, não é? Eu estou a pensar concretamente numa situação e que é esta. Imaginem, se nós tivermos uma sociedade que se obrigue com a assinatura de 2 gerentes, sem se entrar em conflito, se não estão
e agora vou falar concretamente, sócios gerentes. Se não estiverem de acordo, imediatamente bloqueiam o normal desenvolvimento da sociedade, não é? Então, é preciso, e a lei prevê, que em determinada condição, e esta que acabei de referir, portanto, a titularidade do capital social, não é? Pode impor-se uma alteração. Pronto. E quem é minoritário sujeita-se, como é evidente. Mas isto é de facto muito importante, porque as sociedades são, vamos ver, quando estamos a falar em sociedades por cotas, nós estamos a falar de sociedades em que as pessoas são absolutamente relevantes. Ou seja, numa sociedade anónima em que o capital é representado por títulos que estão dispersos e nós muitas vezes nem sabemos quem é o dono, não é? O dono não tem rosto, não é? Numa sociedade por cotas não é assim. Numa sociedade por cotas, o dono, o sócio, tem rosto. E devia, para além de ter rosto, devia também lhe ter nome. Uma coisa que não obriga, e agora falando da minha parte da contabilidade, nada obriga a que numa sociedade por cotas os nomes apareçam no capital social, no balanço. Mas eu acho que deveria aparecer. Mas aí tens... Pronto, eu mas no registro tens, não é? No registro tens na ata, no registro, na certidão tens, na certidão comercial, exatamente. Aparece, mas deveria aparecer também, porque a certidão de registro é solicitada para algumas coisas, mas a grande maioria, por exemplo, se fores para os bancos e tudo, o que aparece são os balancetes, não é? E aí deveria ser refletido. Isso, e não é refletido. Fica uma entidade incorpórea, se podemos dizer assim. Nas sociedades por cotas, e nós estamos a falar, enfim, nós sabemos que o tecido empresarial português e é esse que nos importa, não é? Sim. E é esse que nos importa. As sociedades são de pequena dimensão, não é? Muitas delas, inclusive, são sociedades unipessoais. Que resultam essencialmente da necessidade... Esse tema é outro tema. É outro mundo. É outro mundo. Essas resultam muitas vezes da necessidade do indivíduo criar o seu próprio posto de trabalho, não é? E, portanto... Mas isso também, a criação da sociedade unipessoal veio pôr uma legalidade de uma ilegalidade que se cometia. Porquê? Como era obrigatório antes a haver a empresa tinha que ter 2 sócios, então havia sempre um sócio de fachada, não é? Dava-se a mão normalmente ao irmão, ao primo, ao conhecido, porque a sociedade era unipessoal. Claro. E nisso esta lei foi... Nisso está bem. Algumas coisas na lei que deveriam ser atualizadas e reformuladas. Não é? Criou-se a sociedade unipessoal e muito bem, também, na minha ótica, concordo. É uma forma de cada indivíduo fazer a separação entre o seu património afeta a atividade comercial e o seu património pessoal, e isso parece-me de extrema relevância, mas da minha experiência resulta que as pessoas muitas vezes criam sociedades comerciais sem terem, eu vou dizer, a exata noção já era muito, sem terem um mínimo de formação/informação sobre o que está a acontecer, não é? Pronto, portanto... As obrigações, os deveres e as obrigações. Sim, e aquela consciência de que estamos a criar uma realidade juridicamente relevante e autónoma e separada de nós, não é? E depois também... E em termos contabilísticos, então, eu costumo dizer, lembrem-se que tendo uma empresa unipessoal, o seu dinheiro de particular está no bolso direito e o dinheiro da empresa está no bolso esquerdo e eles não passam diretamente de um lado para o outro. Exatamente. Tem que haver aqui algum sítio, alguma mãozinha que o faça. Por isso não convém não misturar as coisas. Sem dúvida. Não podem misturar as coisas. Sim, eu sei que os contabilistas têm... enfim, enormes desafios quando se trata de verificar pagamentos, documentos de suporte, e depois aparecem também todo o tipo de despesas pagas através da conta da sociedade, não é? Pronto. De facto, esta questão da possibilidade de alterarmos o contrato de sociedade, eu vou dizer de uma maneira que acaba por ser forçada, não é? Portanto, se nós, para criarmos a sociedade,
reunimos um conjunto de vontades, não é? Um conjunto de vontades que decidiram formar aquela entidade. Seria desejável que as alterações ao contrato de sociedade resultassem também desse encontro de vontades. Mas, como eu referi há pouco, um sócio pode inviabilizar, não é? Pode inviabilizar a atividade. Ora bem, e tem que se dar volta a isto, não é? E por isso o legislador abriu realmente esta possibilidade e, portanto, aquilo que eu gostaria que hoje ficasse, enfim, em destaque nesta nossa conversa é realmente o alerta de que é possível, através de uma deliberação social, alcançar um resultado que o encontro de vontades não alcança, não é? Portanto, como em tudo, as uniões podem-se desfazer. É verdade. O casamento, não é? Exatamente, estava-me a lembrar disso. O casamento dos sócios. Exatamente. O casamento dos sócios pode ser posto em causa, contrato. Não é? O casamento é um contrato também. E por isso há sempre uma maneira legal sem dúvida, de pôr sem dúvida. Outras questões se levantam quando não existem os tais 3/4. Claro, aí é outra questão. Aí não há outra hipótese. questão. Aí não há mas hipótese. eu penso que com essa explicação destes, respondemos, penso eu, à questão que nos colocaram. Eu penso que fica sem dúvida a indicação de que é possível. É possível. É possível. Olha, e hoje sou eu que vou ter de dizer, olha, já atingimos o tempo, não é? O termo do nosso tempo. Queres deixar o alerta para as pessoas de que estas informações... Olha, Manuel, eu gostaria de dizer que estamos disponíveis nas plataformas online. Estamos na radioava.global, como tu disseste, à sexta-feira, por volta das 6. Podem ouvir-nos, ouvir estes nossos contributos para esclarecer aqui questões de ordem jurídica e económico-financeira. E gostaria também de deixar mais uma vez a indicação de que nos podem sugerir temas que gostassem de ver aqui tratados. E nós, claro que iremos ao vosso encontro. E mais um pequeno alerta é que cada caso é um caso, por isso nós falamos na generalidade, por casos concretos, não tomem como 100% corretas as nossas palavras, consultem os especialistas. Exatamente. Manuel, foi um prazer.